Bem-vindo de volta. Ele nasceu diferente de todos os outros membros de sua tribo, e após ser abandonado para morrer, precisa provar que é digno de se tornar o rei dos primatas. Hoje vamos recapitular a história do filme Animal Kingdom de 2015. Vamos começar. Em um lugar remoto no deserto da savana, uma grande tribo de macacos celebra o nascimento de seu novo príncipe. O rei Simeon recebe bênçãos de seus macacos enquanto aguarda ser chamado para conhecer seu filho. Quando Vladimir, seu fiel conselheiro, finalmente aparece com notícias sobre a criança, informa-lhe que há um problema. O rei vai aos aposentos de sua esposa e descobre que, em vez de apenas um, a rainha deu à luz 2 descendentes. O primeiro a nascer é um bebê frágil e magro, que por direito herdaria o trono. O segundo filho é um macaco forte e saudável. Ao ver aquela criatura estranha, a feiticeira decide intervir e aconselha Simeon a se livrar de seu primogênito. Ela afirma que a criança é um erro da natureza e que seu povo nunca a aceitará. Influenciado pela bruxa, o rei aproveita o momento em que sua esposa ainda está dormindo e ordena a Vladimir que se livre da criança defeituosa. Mais tarde, quando a rainha acorda, pergunta sobre seus filhos e, antes de morrer, pede ao marido que cuide bem deles. Então Simeon apresenta seu filho mais novo ao resto do povo, declarando o príncipe herdeiro, agora chamado Vânia. Enquanto isso, sob ordens do rei, Vladimir vai até a caverna dos lobos e tenta alimentar o bebê ao lobo, mas o recém-nascido se agarra aos dedos dele e não solta. Olhando para aquele pequeno monstro, o macaco considera deixá-lo viver, mas muda de ideia ao lembrar-se de que lhe deve lealdade ao rei. Novamente, tenta se livrar da criança e, dessa vez, consegue jogá-la na boca do lobo. No entanto, durante a queda, o macaco acaba preso em uma cipó e consegue se libertar das garras de seu predador. Mas o animal não desiste de comê-lo e consegue morder sua mão direita. Felizmente, ele é salvo por um macaco proboscídeo, que o libera das garras do lobo. O primate tenta ensinar a criança a andar, mas o jovem macaco não consegue se mover porque seu braço direito parou de funcionar. Assim, o macaco toma carona nas costas de seu novo amigo Ian, e os dois caminham juntos até Edward atingir a idade adulta. Geralmente, os dois se dão muito bem, exceto quando Ian come as frutas de Edward. O jovem macaco guardou algumas figas escondidas em um buraco coberto por folhas. No entanto, quando vai procurá-las, Edward percebe que suas figas já não estão mais lá e pressiona Ian a confessar. Ele acredita que seu amigo roubou a comida, mas logo descobre que as figas foram levadas por um rato. Ele vai atrás dele na tentativa de recuperar as frutas, mas sua deficiência limita sua agilidade, e Edward falha na missão. Para compensar suas limitações físicas, ele precisa pensar em novas estratégias. Nesse instante, descobre que pode usar a seiva das árvores como armadilha para capturar o rato. No entanto, antes de colocar o plano em ação, Edward ouve o som de trombetas anunciando o início do jogo de cocô. Ian não quer ir, pois os dois são frequentemente discriminados e zoados pelos outros macacos. Mas Edward consegue convencê-lo a dar mais uma chance a eles, e ambos se sentam em uma árvore para assistir ao show. Enquanto pendurados nos galhos, os jogadores lançam a bola de um lado para outro. O objetivo do jogo é lançar o objeto dentro de um crânio pendurado. Como o mais habilidoso de toda a equipe, Vânia é o primeiro a acertar o alvo e é aplaudido por todos no público. Começa a segunda rodada, e a bola é lançada em direção a Ian. Animado em participar, o macaco tenta pegar o objeto, mas acaba derrubando os jogadores e fazendo a bola cair em um buraco. Irritados com a interrupção do jogo, alguns primatas se unem para espancar Ian. Enquanto isso, Edward usa a seiva para recuperar a bola. Curioso. Sobre aquele novo recurso, os macacos se aglomeram em torno de Edward. Naquele momento, Vânia se aproxima, pega a bola e pretende continuar o jogo. No entanto, ao tentar lançá-la, percebe que ela está presa em sua mão e pede ajuda aos colegas para soltá-la. Em meio à confusão, a bola de cocô cai na cabeça do rei Simeon. Ao tentar retirá-la, Vladimir acaba arrancando um tufo de pelagem do rei, deixando-o careca. Quando perguntado sobre quem era responsável pelo incidente, Vladimir acusa seu primo Serguei como culpado. Naquela noite, Vladimir é convocado ao esconderijo da feiticeira, que o questiona sobre por que a criança defeituosa ainda está viva. O macaco afirma ter cumprido as ordens do rei. Após ameaçá-lo, a bruxa ordena que Vladimir encontre uma solução para o problema. Vânia está escondido. Vânia, que estava escondido, ouve toda a conversa. Nesse instante, descobre que tem um irmão mais velho que deveria ter sido eliminado. Furioso com a ideia de perder o trono, o príncipe promete cuidar do assunto no dia seguinte. Na manhã seguinte,
Edward vê Ian conversando com as aves. O macaco insiste em falar sobre uma montanha branca, mas o outro afirma que tal lugar não existe. Ian então revela que as aves lhe disseram que a montanha branca é real. Enquanto discutem, Sergei e Marcel aparecem para informar que Edward foi chamado pelo rei. Diante de todos os macacos, o rei acusa Edward de praticar magia. Mas o macaco nega veementemente, dizendo que nunca praticou qualquer tipo de magia e que tudo que faz são alguns truques com algumas folhas. Ele cria uma coroa para Sua Majestade, logo depois, derrama um pouco de água em uma folha, permitindo que Simeon veja sua própria reflexão. Em seguida, ele constrói um trono para o rei. Enquanto isso, a feiticeira corre para sua toca e convoca uma nuvem de insetos para atacar o rei. Em meio ao caos, Simeon é derrubado do trono e arremessado no abismo. Enquanto tenta se segurar nos galhos das árvores, consegue subir de volta. Justo quando estava prestes a alcançar a superfície, os galhos se partem. O rei sofre uma queda repentina e desmaia. A feiticeira acusa Edward de ser responsável pelo ocorrido, dizendo que o macaco despertou o espírito da árvore para eliminar o rei. Vanya aproveita a situação para se livrar do irmão. Ele agarra Edward pelo pescoço e o joga no fundo da floresta. Ian tenta salvar seu amigo, mas é cercado por outros macacos e impedido de agir. Quando Simeon acorda, repreende Vanya por suas ações, mas agora já é tarde demais. Quando Edward recobra a consciência após a queda, vê Ian descendo por um cipó para salvá-lo. No entanto, a corda é muito curta e o macaco não consegue alcançar a mão do amigo. Decidido a sobreviver por conta própria, ele parte e se dirige ao centro da floresta. Lá, o jovem macaco encontra dois grandes avestruzes, um dos quais carrega um punhado de frutas em sua boca. Tentando pegar uma dessas frutas, Edward se levanta e usa apenas as duas patas para se apoiar. Nesse momento, percebe que é capaz de andar ereto, e que seu braço ferido nunca mais será um obstáculo para movimentar-se. De repente, um bando de lobos aparece e o trio precisa fugir. Edward consegue correr apenas para trás, descobrindo que, usando apenas as duas pernas, consegue correr muito mais rápido. Observando a forma como os avestruzes correm, o jovem macaco aprende a correr para frente e até consegue ultrapassá-los. Minutos depois, eles invadem um local onde rinocerontes pastam. Os animais também começam a fugir enquanto os macacos observam de cima da árvore. Quando chegam ao fim do caminho, os rinocerontes começam a rolar como armadilhas. E Edward está prestes a ser esmagado. Para salvá-lo, Simeon pula na frente dele e usa força bruta para impedir que os rinocerontes o esmaguem. Um dos animais escapa e rola em direção a Edward. O rei não hesita e se joga na frente dele. Quando o perigo passa, o jovem macaco levanta-se e percebe que Simeon sacrificou a si mesmo para salvá-lo. Antes de morrer, o rei pede perdão a Edward e afirma que ele também é seu filho. Nesse momento, Vanya aparece e leva o corpo do pai para casa. Edward ainda está sozinho na floresta, mas agora não consegue tirar as palavras de Simeon da cabeça. Naquela noite, os macacos realizam um ritual de despedida pelo rei falecido. Vanya está prestes a ser coroado. Mesmo antes de se tornar líder do grupo, o macaco se livra de Vladimir, acusando de não ter conseguido eliminar seu irmão quando ainda era bebê. Sergei então assume o lugar de Vladimir e apresenta as pretendentes de Vanya. Agora ele precisará escolher uma delas para se tornar sua esposa. No entanto, após avaliar todas elas, decide criar uma nova lei. A partir daquele dia, todos os macacos deveriam estar à sua disposição total para completar o ritual. Vanya deve comer a carne do pai. Mas antes de dar a primeira mordida, é interrompido por Edward, que quer romper com aquela tradição terrível. Para impedir que o pai fosse devorado, aproveita o fato de que todos os macacos tinham fugido durante a tempestade. Com a ajuda de Ian, joga o corpo do rei no fundo da floresta e foge para se esconder. Edward lança algumas pedrinhas para formar uma tumba, mas Ian coloca uma pedra grande sobre o corpo de Simeon, escondendo-o completamente. Nesse instante, um raio atinge um arbusto e Edward descobre que consegue domar o fogo. Ele segura um galho com chama até que começa a chover e o fogo se apaga. A tempestade se intensifica cada vez mais, e um tornado começa a se aproximar da árvore. Os primatas tentam se esconder, mas Vladimir é expulso de todos os lugares. Ao entrar na caverna da feiticeira, o macaco é sugado para o olho do tornado. Também é arrastado por Edward. Em meio a essa catástrofe natural, o macaco vê dezenas de outros animais lutando para sobreviver, incluindo uma primate que acabará de se separar da família. Ao vê-la, Edward tenta alcançá-la, mas é jogado para longe.
A fêmea é lançada para outro lado, e quando Edward tenta ajudá-la novamente, ambos são sugados de novo. Desta vez, no entanto, Edward está preparado. Ele amarra seu corpo ao tronco de uma árvore, e assim, consegue evitar ser levado pelo tornado. Com o peso dos dois macacos, o cipó se parte, e eles caem sobre o precipício. Edward segura a fêmea e usa suas pernas para subir de volta à superfície. A tempestade se dissipa. Quando a primate acorda, dá um tapa no estranho. Ele está pronto para atacá-la. Mas, de repente, começa a chorar ao ver que sua árvore familiar foi destruída. Ian aparece, e o macaco decide fugir. Edward abandona seu amigo para ir atrás dela. Ele a persegue através do vale, enfrentando os maiores obstáculos para alcançá-la. Horas depois, finalmente a encontram. A primate se apresenta como Lucy. Ao ver o macaco andando sobre duas patas, decide aprender a fazer o mesmo. Com a ajuda de Edward, Lucy aprende rapidamente a ficar em pé. Juntos, contemplam a vista do topo da montanha. O macaco diz que sua família vive na árvore que estão vendo e convida Lucy a ir até lá conhecer seus parentes. No caminho de volta, encontram um lago de lava. Edward pega um galho com fogo para iluminar o caminho. À medida que se aproximam da árvore, são saudados pelos macacos curiosos sobre como ele conseguiu domar o fogo. O jovem macaco diz que a floresta é maravilhosa e que não há motivo algum para temê-la. Nesse momento, Vanya aparece e ordena a seu irmão que se livre daquela tocha, para mostrar como fogo pode ser perigoso. Edward acende várias varas, mas acaba causando um acidente e faz com que um arbusto próximo se incendie. Em seguida, a feiticeira aparece e afirma que todas as maldições que aconteceram no reino foram culpa de Edward. Os macacos apoiam ela e expulsam o casal. Sem lugar algum para ir, decidem invadir a caverna dos lobos. O macaco usa o fogo para se proteger das criaturas. Assustado com as chamas, o lobo decide fugir. Assim, os jovens macacos conquistam um acampamento seguro e confortável. Lucy ordena a Edward que se livre da tocha, e ele constrói uma cerca de pedra para impedir que o fogo se espalhe. Naquela noite, beijam-se pela primeira vez. Até então, não havia beijos entre primatas. Mas quando percebem que é uma sensação agradável, continuam, embora ainda não vejam utilidade nele. Observando o casal, os macacos também adotam a prática. A feiticeira então invoca o espírito da árvore para repreendê-los. Nos dias seguintes, Lucy ensina a Edward a caçar sua própria comida, incluindo frutas e outros animais. Juntos, descobrem como produzir fogo e conseguem até domesticar o lobo. Enquanto cozinham, o cheiro delicioso atrai os macacos, que ficam encantados. O espírito da árvore aparece novamente para assustá-los. Diego decide seguir aquela voz e descobre que o espírito da árvore na verdade não existe, é apenas uma história usada para controlar as pessoas. Ao perceber que foi desmascarada, a feiticeira tenta eliminá-lo, mas Diego consegue escapar e revela a verdade a todos. Revoltados, os macacos decidem abandonar a árvore e seguir seu próprio caminho. Todos partem, exceto Gisela, que decide permanecer, pois acredita que seu lugar é ao lado de Vanya. Ainda é noite, e o povo não tem onde dormir. Decidem pedir ajuda a Edward. No entanto, Lucy guarda rancor deles e ordena que saiam. Depois de conversar com sua tribo, Edward decide alimentá-los apenas por aquela noite. Na manhã seguinte, partirão. Relutante, Lucy concorda com o arranjo. Com todos reunidos na caverna, começam a cantar e decidem fazer uma festa que dura semanas. Vanya e Gisela observam a construção da nova aldeia e sentem-se abandonados por seu povo. Em seu esconderijo, a feiticeira prepara sua vingança. Meses depois, Lucy e Edward se casam e estão prestes a ter um bebê. Enquanto sua esposa descansa, Edward ajuda os aldeões na construção e expansão da vila. Hoje, todos já aprenderam a andar sobre duas patas e a caçar por si mesmos. Diego encontrou Collie e mostra a Edward que esse objeto pode deixar marcas nas paredes. Apesar de Edward acreditar que isso não serve para nada, sente orgulho da descoberta do jovem. Ao ver o crescimento da aldeia, novos primatas aparecem, pedindo abrigo e alimento. No entanto, Sergei e Marcel os expulsam. Nesse momento, Edward aparece e tenta convencer seus colegas a ajudar aquelas pessoas pobres. Mas Sergei sente-se superior e tenta intimidá-lo. Enquanto discutiam, uma nuvem de gafanhotos da feiticeira ataca a aldeia e a destrói. Após o ataque, os macacos se unem para perseguir a feiticeira. Lucy pede a Edward que vá ajudar seu irmão enquanto ela cuida dos feridos.
Junto com seu lobo domesticado, o macaco corre em direção à árvore e tenta falar com Vanya antes que os outros primatas chegassem ao local. No entanto, quando Vanya aparece, já é tarde demais. Seus antigos seguidores estão lá para eliminá-lo. Gisela surge para defender seu marido. Sergei propõe um acordo. Se Vanya entregar a árvore a eles, os macacos permitirão que ele viva. Mas o novo rei decide enfrentá-los. Sergei ordena aos colegas que derrubem a árvore. Com vários golpes do machado, a seiva começa a escorrer. Vanya fica furioso, tem grande afeto pela árvore ancestral e não pretende deixá-la ser destruída. O jovem rei ataca seus próprios seguidores, que o atacam de volta. Edward tenta parar a briga, mas é derrubado. Sergei ataca Vanya com uma tocha, mas é facilmente repelido. O fogo se espalha pelo tronco, alimentado pela seiva derramada. Enquanto a árvore está pegando fogo, o traidor ordena que seus homens segurem o rei enquanto ele dá o golpe final. No entanto, Gisela consegue distraí-los. Vanya se liberta e avança contra seus inimigos. Em meio ao caos, o lobo vai acordar Edward. Quando percebe que a vida de Gisela está em perigo, o jovem macaco se agarra a um cipó e pede ajuda ao lobo para levantá-lo. Assim, consegue tirar Gisela do fogo. No entanto, um tronco ardente cai sobre ele, e o macaco fica preso. Grita por ajuda, mas todos os macacos fogem. Quando a árvore está prestes a desabar, a feiticeira é eliminada junto com ela. Edward é salvo por seu irmão. Ao lamentar a destruição de sua antiga morada, os irmãos se reconciliam. Vanya pede perdão por ter deixado o poder cegá-lo até o ponto de tentar eliminar seu próprio irmão. Quando encontram o resto da tribo, Sergei começa a causar pânico entre os macacos. Alega que, agora que tudo foi destruído e não tem lugar algum para ir, todos morrerão. Nesse momento, Edward olha para o céu e lembra das palavras de seu amigo. O macaco afirma que conhece um mundo magnífico, cheio de florestas cercadas por lagos, com frutas em abundância. Naquele instante, realiza o primeiro ato de esperança na história, guia seu povo em direção à Montanha Branca. No caminho difícil que percorrem, Edward continua alimentando a esperança em seus corações, apesar de todas as adversidades. Depois de longos dias de caminhada, o grupo finalmente chega à Terra Prometida. Edward descobre que, de fato, a Montanha Branca existe. Lá, é reencontrado com seu amigo Ian, e juntos comemoram aquela vitória. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.